Eu me lembro de uma vez, quando meu bebê tinha cerca de 4 meses de idade, que eu acordei muito cansada em uma manhã, porque ele estava passando por um período bem difícil no sono dele, em que ele chegou a acordar 7 vezes em uma única noite. E assim, eu levantei naquela manhã exausta. Eu já sabia que eu tinha muitas coisas para fazer, tinha que fazer o café da manhã, lavar as coisas do café da manhã, tinha que tirar leite, depois esterilizar todas as coisas do leite, preparar coisa de almoço, atender, porque eu sou psicóloga e eu atendo alguns pacientes, e aquilo estava me deixando, assim, saturada, né, muitas demandas da casa, de trabalho, de filho e tudo mais. E eu queria aproveitar o tempo que ele ia fazer o primeiro cochilo dele, para fazer essas coisas. Só que estava me dando já uma coisa crescente de algumas semanas, que era uma ansiedade que vinha apertando meu peito a cada dia, assim, porque eu sabia que quando eu colocasse ele para fazer a soneca, ele ia acordar com 30 minutos cravados de sono. E eu não ia conseguir fazer as minhas coisas. Só que o que acontece? Eu tinha recebido uma orientação num curso de sono infantil que eu tinha feito, de que era adequado, apropriado e benéfico para o bebê, para o sono dele, que eu prolongasse ativamente essa soneca dele. Então, o que que acontecia? Ele acordava com os 30 minutos da soneca dele e eu ia para o quarto e ficava com ele no colo, lá no escuro, para que ele completasse, às vezes, 1h30 até 2 horas de sono durante o dia. Porque eu acreditava, com base no que me foi explicado, que quanto mais o bebê dormisse à noite, durante o dia, quer dizer, mais ele dormiria à noite. Mais e melhor, né. Então eu fazia ativamente com que ele dormisse mais, só que isso estava me fazendo muito mal. Ficar trancada naquele quarto me gerava um aperto no peito, assim, uma angústia, até uma tristeza que ia me consumindo. Eu cheguei muitas vezes a ficar lá no quarto, no escuro, conversando com o ChatGPT, contando para ele tudo que eu estava fazendo, para ver se realmente estava fazendo tudo certo. E aí, à medida que eu ia botando as coisas e ele me respondia, eu estava vendo: "Cara, eu estou fazendo exatamente isso. E por que que não funciona? Por que que ele continua dormindo mal, tanto durante o dia quanto durante a noite?". O tiro estava saindo pela culatra, porque se eu prolongava ativamente a soneca dele para ele dormir bem à noite, pelo contrário, ele continuava dormindo mal à noite e durante o dia eu continuava ficando mal. Então não bastava ficar com ele acordado na madrugada, como durante o dia isso também estava acontecendo. Isso estava me, assim, me consumindo e fazendo mal, porque o dia lá fora estava acontecendo, estava sol, era verão na época, né, mais ou menos dezembro, janeiro, e eu estava com vontade, eu queria viver a vida, mesmo que eu tivesse que ficar com ele no colo, fazendo outras coisas, eu queria estar do lado de fora, vendo o dia, né, vendo o sol e tudo mais. E isso foi me puxando, assim, para um caminho ruim, um caminho triste, assim, obscuro, e que para muitas mulheres que estão nesse caminho pode muitas vezes levar a um quadro depressivo. Não foi o meu caso, né, mas poderia ter acontecido. E aí, um pouco depois eu descobri, quando eu estava fazendo a minha formação de consultoria de sono infantil, que o ambiente escuro ele estimula a produção do hormônio da melatonina. E a melatonina é um hormônio depressor. Então, inclusive, é contraindicado que você prolongue ativamente essas sonecas no colo no ambiente escuro, porque isso pode prejudicar a saúde mental materna. Se for para prolongar a soneca, tudo bem, mas que seja no claro, que seja em outro lugar, não no quarto escuro igual eu vinha fazendo, isso vinha me consumindo muito. E aí eu ficava pensando, né, cara, essa informação eu acreditei nela porque eu achei que ela iria mudar as noites do meu filho, que ele dormiria bem melhor e isso não aconteceu. E aí é isso que a gente vê nesse mundo, né, do mercado do sono infantil, no mundo da maternidade. Muitas pessoas falando sobre algum item em específico, alguma coisa em específico que você vai fazer e que vai melhorar o sono do seu filho e quiçá fazer ele dormir 12 horas de sono seguida, como muitas pessoas já escutaram, 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Mas isso é uma expectativa irrealista, foi o que eu descobri. É uma expectativa que não condiz com a realidade de um bebê. Assim, existem bebês que dormem 12 horas de sono seguidas, ininterruptas, mas são muito poucos. Não é
a realidade da maioria das famílias, ter um filho que vai alcançar isso. Porque os bebês, eles têm necessidades fisiológicas. Eles precisam muitas vezes acordar para mamar. Então, cada idade o bebê vai ter uma necessidade de alimentação correspondente e vai acordar de acordo com essa demanda. Pode ser que aconteça um desmame noturno precoce e espontâneo? Pode, mas não é a maioria dos casos, né? Então, você acreditar que um bebê vai dormir 12 horas de sono seguidos, como uma promessa de alguma coisa que você vai estar fazendo e que vai causar isso, é uma expectativa que muitas vezes vai gerar frustração em você, né, na mãe e na família. E foi o que aconteceu comigo. Eu vi que não existe uma formulazinha mágica, igual esses dias eu acabei encontrando no Instagram propaganda de um óleo essencial que faz o bebê dormir a noite inteira. Então, você vai lá, faz o seu ritualzinho do sono com seu bebê, que é milimetricamente calculado, dura 15 segundos exatos. Você faz os mesmos passos, você coloca a mesma música, você faz as coisas na mesma ordem, você não brinca, você não ri, porque tem que ser tudo calmo, tudo estabilizado, para aquele bebê relaxar e entender que ele vai dormir. Tudo bem, um ritual é importante, mas será que essa coisa engessada assim, esse óleozinho essencial vai ser o responsável por fazer com que seu filho durma a noite inteira sem acordar nenhuma vez? Bom, eu, pela minha experiência, vi que não. Eu vi que o que faz um bebê dormir bem à noite e às vezes despertando para aquilo que é correspondente à sua fisiologia do momento, com as suas demandas nutricionais adequadas, é um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores ele vai ser específico para cada bebê, porque cada bebê é um bebê. Não tem como você generalizar tudo, né? Cada um tem o seu próprio temperamento, cada família tem a sua dinâmica e a sua realidade. São vários fatores que interferem no sono de uma criança. Então, sim, é possível você melhorar o sono do seu bebê, ele pode sim dormir bem. E o que é mais importante, né, ter um sono saudável, porque no final das contas o que a gente quer é a saúde do nosso bebê. E o sono ele é importante para a consolidação de memória, para os aspectos emocionais, desenvolvimento de habilidades. Então, tudo isso é importante com o sono da criança, né? É importante que ela durma bem para que ela alcance tudo isso, né? E além de que a família possa descansar também. Bom, e aí foi por isso, né, de toda essa vivência que eu decidi criar a minha consultoria do sono, com base na formação que eu tive e que vem me auxiliando a ajudar diversas famílias. Então, se você tem interesse, você quer melhorar não somente o sono do seu filho, mas também o sono de todas as pessoas que moram com vocês, você pode preencher o link que eu deixei aqui embaixo, né, no formulário, para que eu possa entrar em contato com você e a gente juntos, nós juntos conseguimos traçar esse caminho, né? Essa trajetória que vai ter como foco a sua família, a sua criança e o bem-estar, né? Um sono saudável para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse conteúdo, você pode se inscrever aqui no canal, continuar assistindo. E eu deixo aqui meu agradecimento, né? Eu sou Maria Eduarda, sou psicóloga e consultora do sono infantil. Espero que a gente continue se vendo por aí.